Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de introdução à engenharia de dados. Nesse vídeo a gente vai falar do pipeline ETL, pipeline ELT ou pipeline ETL, pipeline ELT. No vídeo anterior a gente falou sobre o pipeline de dados. O pipeline de dados, né, aquele fluxo que leva os dados da sua origem até a sua destinação, passando ou não ali por algum tipo de transformação ou processamento. E aí, o que é o pipeline ETL? Então o ETL é um acrônimo que representa 3 etapas fundamentais nesse fluxo de dados, que seriam a extração, a transformação e o carregamento, né? De load. Ali tem uma breve definição, né? A extração é você obter os dados das suas diversas fontes, a transformação é você fazer algum tipo de processamento ali, né? Que vai dar algum tipo de conformidade aos dados de acordo com a sua finalidade, e o carregamento é você disponibilizar esses dados lá em algum sistema, né? De carregamento, de armazenamento. Vocês vão ver que essa é uma definição, né? Ou seja, um pipeline ETL, um pipeline que envolve essas 3 tarefas, essas 3 fases, é uma definição muito próxima do pipeline de dados que a gente viu no vídeo anterior. Aliás, se você não viu, né, recomendo que se inscreva no canal e acompanhe, né, os vídeos da série um após o outro para facilitar a compreensão. Então, o pipeline de dados ele tem uma definição exatamente muito próxima daquilo que a gente está falando aqui do pipeline ETL com essas 3 fases, né? A gente viu lá que tem a obtenção, né, no fluxo de dados, tem a transformação, o processamento e a disponibilização, né, o armazenamento dos dados. O que acontece com a definição do pipeline de dados e um pipeline ETL? Por que eles parecem se sobrepor e definir exatamente a mesma coisa? É que ao longo do tempo, a gente tradicionalmente tinha os dados sendo eles tanto produzidos e tanto armazenados de uma forma estruturada, né? Uma forma que a gente tradicionalmente chama de dados tabulares, ou seja, as suas colunas e as suas linhas, né? As colunas representando ali os atributos, né? As linhas, os exemplos. E esse tipo de dados estruturados, eles exigiam ali um esquema, né? Uma estrutura previamente definida, então você precisava modelar, né, essa estrutura, e todos os dados que você fosse carregar nesse sistema de armazenamento, eles exigiam algum tipo de conformação, um tipo de processamento, né, desses dados. Então é por isso que tradicionalmente um pipeline ETL era o próprio fluxo de dados. Só que o que aconteceu modernamente, sobretudo nos últimos 10, 20 anos? Existiu uma preponderância da produção de dados não estruturados. E o que são esses dados não estruturados? Qualquer coisa que não tenha essa conformidade, né? Como eu disse, esses dados tabulares, né? Colunas, linhas previamente definidas, em esquemas previamente definidos. Então eu estou falando de páginas HTML, e-mails, fotos, vídeos, som, né? Qualquer tipo de dados que não tenha essa estrutura previamente definida. E aí o que aconteceu com o pipeline de dados, com o advento desses novos tipos de dados e novas destinações que esses dados começaram a ser utilizados, né? Afinal de contas, você tem hoje modelos de inteligência artificial que usam esses dados não estruturados. Você tem ferramentas de análise de dados, né? Ferramentas para tomada de decisão que usam dados não estruturados. Então o pipeline de dados passou a designar qualquer fluxo de dados e que não necessariamente passe por esses 3 tarefas, né, de extração, transformação e carregamento. Então, essa é uma importante definição, né, porque o pipeline de dados é uma coisa que evoluiu dentro da área de engenharia de dados, né? Hoje, os dados não estruturados representam a maior parte dos dados produzidos e armazenados, né, no mundo todo. Então, a engenharia de dados, né, o pipeline de dados, que é o fluxo da engenharia de dados, ele precisou abarcar, né, ser um pouco mais flexível para abarcar outras definições. E o pipeline ETL, ele continua sendo esse pipeline no qual vai ter essas 3 fases de extração, transformação e carregamento, que, como a gente acabou de ver, normalmente vai designar ali um fluxo de dados, mas em conformidade com dados estruturados. Pelo fato do pipeline de dados ter ganhado essa flexibilidade, né? Ou seja, designar ali o fluxo de dados que pode envolver diversas fases em diversas ordenações diferentes, a gente passou a ter aí 2 principais fluxos de dados, né? 2 principais pipelines de dados, e os principais fluxos de dados que a gente tem é o ETL e o ELT, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui o que seria esse ETL e o ELT. O ETL a gente acabou de conversar, né? Esse da esquerda, e ele envolve a frase ali de extract, né? A transformação, você tira os dados ali de diversas fontes. O transform, né? A transformação, o processamento, que é exatamente você dá aquela conformidade aos dados para que eles se enquadrem
enquadrem no sistema de armazenamento, né, se enquadrem a forma com que você precisa armazenar esses dados, e o carregamento, né, o load, que você vai armazenar ali no sistema de armazenamento para atender a finalidade que esses dados estão sendo armazenados. Do lado direito, você tem o ELT. O que acontece? Você tem uma inversão ali das fases de carregamento e transformação. Então você, da mesma maneira, você vai extrair os dados de diversas fontes e você vai carregar primeiro esses dados. Isso significa que você vai disponibilizá-los em algum sistema de armazenamento, né, ali da sua empresa, da sua companhia, e só depois você vai fazer essa transformação, algum tipo de processamento. Por que existe essa diferença? Perceba que quando você faz a extração, transformação e carregamento, a transformação precisa ocorrer em algum lugar. Esse lugar é o que a gente chama de armazenamento temporário, né? A gente chama de staging area. Então você precisa de algum lugar temporário ali para fazer essa transformação, para fazer essa conformação dos dados, e só depois você disponibiliza nesse sistema de armazenamento. O ELT não, você não precisa de um staging area, você não precisa de uma área temporária. Você extrai todos os dados de diversas fontes e já disponibiliza num sistema de armazenamento. A partir dali, quem quiser, né, o processo da sua companhia que desejar, vai buscar nesse centro de armazenamento os dados que ele quiser, e lá ele vai encontrar dados de que maneira? Tanto dados estruturados quanto dados não estruturados. Por quê? Porque você não transformou esses dados, você simplesmente trouxe eles das suas origens até o sistema de armazenamento. Então o ETL é uma abordagem que está mais alinhada a esse sistema de armazenamento tradicional e aos dados estruturados, né, como a gente acabou de conversar. Eles saem das suas fontes originais e passam necessariamente por essa transformação, para você ter, né, aquela conformidade dos dados de acordo com o sistema de armazenamento. O ELT já é uma abordagem bem mais flexível para o processamento de dados. Os dados eles são extraídos da sua fonte original e são carregados para o destino, e só em seguida eles acabam sendo transformados conforme necessários. Perceba, não necessariamente eles vão ser transformados. Às vezes, né, como a gente disse, eles podem ser utilizados da forma nativa, da forma como eles vieram. E aí eu quero que vocês percebam que tanto o pipeline ETL quanto o pipeline ELT, eles vão coexistir, eles podem coexistir dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, né? Então você, dentro do processo de engenharia de dados de uma empresa, de uma companhia, né, de um órgão, ele vai ter diversos pipelines de dados, ele vai ter diversos fluxos de dados. E dentre eles, você pode ter pipelines ETL e ELT. Em outras palavras, você pode ter alguns que podem passar por algum tipo de transformação primeiro, para só depois serem destinados ao sistema de armazenamento, e outro que você pode trazer esses dados de forma crua, né, colocar ali num sistema centralizado de armazenamento, e a gente vai ver que tipos de sistemas são esses nos próximos vídeos, e só depois fazer a transformação de acordo com a finalidade. E aí uma coisa que a gente percebe dentro da engenharia de dados, né, que ao longo dos anos, né, essa mudança do paradigma, né, da forma dos dados, né, da estrutura dos dados, a destinação desses dados, existe uma migração natural dos processos que eram de ETL para os processos no formato ELT, já que você tem uma variedade muito grande de dados, né? Então, essa migração ela tem sido natural, mas você ainda tem empresas grandes e processos muito importantes sendo feitos no formato ETL. E existem diversos motivos para você fazer essa migração do pipeline ETL para o pipeline ELT, né? Dentre eles, a escalabilidade, né? Afinal de contas, o processo de transformação ele é um processo que pode custar muito, né, de recursos computacionais, só que no pipeline ELT você só vai fazer isso de acordo com a necessidade. Então você ganha, né, escalabilidade, você ganha uma otimização dos recursos computacionais. A flexibilidade, né, que acaba sendo uma consequência lógica, né, já que você vai ter ali uma flexibilidade da transformação de acordo com a necessidade, de acordo com a destinação desses dados. Existe também essa conformidade do pipeline ELT ao Big Data, né? O Big Data, que é aqueles dados que têm uma natureza diversa, né? Um volume muito grande, mas também uma natureza diversa, e isso é mais aderente a um pipeline ELT. E, como a gente disse, né, a otimização de recursos, já que agora você vai acabar fazendo algum tipo de transformação, e o próprio armazenamento, né, ele acaba sendo otimizado quando você ganha flexibilidade dentro do ELT. Então, pessoal, para esse vídeo foi isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, né, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante, e até o próximo vídeo.